Nessa nossa série, nós não seremos o santo que fomos chamados a ser, se não amarmos o teu Filho como devemos amar. E nós não temos sido o santo que o Senhor nos chamou a ser, porque não temos amado o teu Filho como devemos amar. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos para contemplarmos a vida que já temos em Cristo, para que tenhamos condições de nos entregarmos por completo ao nosso Senhor, na certeza de que nele vamos encontrar tudo que nós precisamos para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe agora no momento da exposição da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6. Leremos dos versos 15 a 23, encerrando nessa manhã a exposição desse capítulo. Temos estudado a carta de Paulo aos Romanos. Se você gostaria de acompanhar, está chegando agora, não pegou as mensagens anteriores, você pode encontrá-las no nosso canal do YouTube. Tem toda a série lá, outras séries também. Hoje chegamos nessa parte da carta e desde a semana passada temos visto o quanto o apóstolo Paulo está aplicando as verdades apresentadas anteriormente à nossa vida de santificação. Nos primeiros capítulos ele demonstrou como nós estávamos debaixo do senhorio do pecado e de fato não havia um justo nenhum sequer. Mas Deus, pela sua graça, nos chamou em Cristo Jesus. E não apenas nos justificou, nos livrando assim da penalidade do pecado, mas nos uniu a Ele, de tal maneira que agora nós estamos livres do poder do pecado e caminhamos em direção ao dia em que estaremos livres da presença do pecado. E agora nós podemos viver em novidade de vida, porque nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Essa doutrina parece abrir margem para uma vida de entrega ao pecado. Afinal, se não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você faça que Deus te ame menos, isso por acaso não daria margem para fazermos aquilo que nós quisermos? E assim entregarmos aos desejos da nossa carne? O apóstolo Paulo já disse que não. E ele vai voltar a dizer essa manhã, mais uma vez. Vamos ouvi-lo. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.
quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a letra dessa música. Você pode gostar de usar algodão, pode gostar de vestir seda. Você pode gostar de beber uísque, pode gostar de beber leite. Você pode gostar de comer caviar, você pode gostar de comer pão. Você pode estar dormindo no chão, dormindo em uma cama king size. Mas você vai ter que servir alguém. Você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. Mas você vai ter que servir alguém. Há outras estrofes e uma lista enorme do que você pode ser e do que você pode fazer. Mas nessa música de Bob Dylan, obviamente o refrão sempre é o mesmo. Você vai ter que servir alguém. Sim, realmente, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, você vai ter que servir alguém. A gente não sabe se ele compreendeu verdades do Evangelho a ponto de estar ecoando aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos na liturgia, que você não tem como servir a dois senhores, ou você vai amar a um e odiar a outro, ou você vai se apegar a um e desprezar a outro, ou talvez se ele tenha lido Romanos capítulo de número 6. O fato é que ele entendeu que você sempre está servindo alguém. O mundo diz que nós devemos buscar a nossa liberdade, e liberdade é a palavra do momento. O Ocidente faz de tudo para que todos nós tenhamos liberdade e sejamos livres para fazermos aquilo que nós quisermos. Que o seu lugar é onde você quiser. Que a sua vida você deve viver como você quiser. Mas na verdade é uma liberdade que leva à escravidão. Porque quando você se liberta daquilo para qual você foi criado, na verdade o que você encontra é uma escravidão. Mas aqui está Paulo dizendo que você pode ter uma escravidão que de fato leva à verdadeira liberdade. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo não menciona a palavra diabo, como esse grande cantor e compositor mencionou. Mas se você ler a descrição que ele faz do pecado, você vai perceber que ele o descreve como sendo uma espécie de divindade que exerce senhorio sobre você. Que na verdade dita aquilo que você deve fazer, que te escraviza e que te bate como fosse o seu senhor. Que te destrói. E sabe, meus irmãos, quando nós falamos de escravidão, é muito fácil a gente pensar nesses termos e olharmos para coisas como drogas, como álcool, como violência, como pornografia. No entanto, a Escritura diz que há outros tipos de escravidão que são tão reais quanto essas, mesmo não sendo tão óbvias. Você, por exemplo, pode se tornar escravo de se sentir
pessoalmente seguro e protegido. Sim, você pode se tornar escravo das expectativas das outras pessoas sobre você. Você pode se tornar escravo de um profundo ressentimento de algo que aconteceu no passado. Você pode se tornar escravo da sensação de poder, de satisfação, de segurança, que o dinheiro, por exemplo, pode te dar. E sim, você fará o que esses senhores mandar. E sim, você se entregará a Ele de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. É por isso que quando Paulo fala da escravidão do pecado, ele está usando essa palavra tão forte, mas tão forte, sobretudo no contexto da igreja de Roma, onde convivia com essa realidade, para demonstrar a maneira como o pecado possui o nosso ser, domina as nossas vidas. No entanto, ele apresenta algo novo. Se outrora, desde quando nós nos conhecíamos como gente, o nosso coração, a nossa mente, as nossas afeições, as nossas atitudes, as nossas palavras, estavam sempre ao serviço dos nossos senhores, dos ídolos do nosso coração. Agora diz Paulo, a boa nova é que você foi liberto de todas essas coisas. E que você agora pode encontrar a verdadeira liberdade sendo escravo do Senhor. Mas para que você entenda bem aquilo que Cristo fez por você, então ele vai trabalhar todo esse texto mostrando exatamente isso, que você sempre serve alguém. E esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Você sempre serve alguém. E ele sempre vai trabalhar com contrastes. Se você prestou atenção na leitura do texto, você vai ver que do versículo de número 16, quando ele começa a responder a questão levantada no versículo de número 5, ele sempre vai estabelecer o contraste. Ou você é escravo da obediência que leva à justiça, ou você é escravo do pecado que te conduz à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou você é escravo de uma coisa, ou você é escravo de outra. Vai ser sempre assim. Porque você sempre está servindo a alguém. Ou a algo. Quer você entenda, quer não. Você não é livre. E é isso que Paulo vai dizer. Você não é livre. E ele vai dizer isso à luz de 3 coisas que eu gostaria de analisar com vocês. A primeira, vamos observar a realidade de cada escravidão. Isso é um fato. Você sempre vai servir alguém. E Paulo vai dizer isso depois de introduzir a sua pergunta no verso 15, respondendo-a no verso de número 16, sobre essa realidade de cada escravidão, do pecado ou, se não, da justiça. Em segundo lugar, ele vai descrever a dedicação em cada escravidão. Ele vai dizer, olha, no passado, vocês viviam dessa maneira e se dedicavam assim a isso, mas agora, vocês são livres, vocês estão debaixo de outro domínio, e vocês devem se dedicar dessa maneira. E depois, agora, no final dos versos de número 20 até 23, ele vai falar do resultado de cada escravidão. Quando vocês eram escravos do pecado, o fim último era esse. Agora, quando vocês se submetem a Cristo, o fim último é esse. E aí, tudo isso é para dizer exatamente o que foi apresentado no versículo de número 15. E então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo diz, de modo nenhum. Ele usa a palavra mais forte para a negação na língua grega para dizer não, absolutamente não. Você já ouviu isso no versículo de número 1 do capítulo de número 6. Só que aqui a resposta é sutilmente diferente. No capítulo de número 6, versículo de número 1, a suposição errada é que quanto mais você pecava, mais a graça aumentava. Mais a graça se destacava na sua vida.
Aqui no versículo de número 15, a perspectiva errada é você supor que quanto mais debaixo, por não estar mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, você então agora tem uma liberdade para fazer o que você quiser, inclusive pecar. Você é livre para seguir o seu coração e fazer aquilo que você quiser, você não é mais escravo da lei. E Paulo diz, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Por quê? E essa é a resposta do apóstolo Paulo. A resposta do apóstolo Paulo é que esse salto lógico que leva esse raciocínio falho não pode ser postulado por qualquer pessoa que de fato está unida a Cristo. Porque na verdade, você nunca está livre. Você sempre serve alguém. Você sempre pertence a um Senhor. A realidade é que você sempre será escravo, ou do pecado, ou de Cristo. E que você não pode jamais não ser nenhuma dessas coisas. E mais do que isso, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não é livre, e você não pode ser ao mesmo tempo escravo do pecado e escravo de Cristo. Ou você pertence a um Senhor e se dedica a Ele, ou você pertence a outro Senhor e se dedica a esse outro Senhor. Veja o versículo de número 16, como ele é enfático em apresentar essa realidade de cada escravidão. Ele diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mais uma vez você encontra essa expressão, você não sabe? E mais uma vez é algo que você deveria saber, você já deveria se atinar, mas você ainda não compreendeu e não percebeu. Na última vez que ele usou essa expressão, a razão era que você precisava entender teologicamente quem você é em Cristo. A razão era teológica, aqui a razão não é teológica, a razão é cultural. Estima-se que no mundo do Império Romano havia um número sem fim de escravos. Uma porcentagem muito grande da população do Império nessa época era de escravos. E muitos dos membros da igreja de Roma eram escravos. E eles sabiam muito bem o que era pertencer a um Senhor, servir a um Senhor, se dedicar a um Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está usando essa palavra para mostrar o quanto, enquanto escravos, eles eram controlados pelos seus senhores. E agora, essa é a mesma realidade. Então Paulo está dizendo, a pergunta não é se você serve. Não. A pergunta é a quem você serve. A quem você serve. E você serve aqui nos termos de escravidão, no sentido de devoção, de se dedicar a alguém que você se entrega completamente. Porque de fato, você sempre se oferecerá a alguém ou alguma coisa. Você sempre se oferecerá a alguém que controla a sua vida. E normalmente isso acontece, nós sempre nos oferecemos àquilo que nós achamos ser o nosso bem maior. E quando nós nos entregamos àquilo que nós achamos que é o nosso bem maior, nós então começamos a nos colocar debaixo de um domínio. E esse é um relacionamento de escravidão. Seja lá o que esse algo seja. E essa é a definição mais básica de idolatria, de ídolos do coração. É quando você dá o status de Senhor para alguma coisa ou para alguém. Sabe, irmãos, a gente não é muito treinado a pensar nesses termos. Todavia, se você realmente não consegue parar de trabalhar, é porque você já se tornou escravo do seu trabalho e ele já é o seu Senhor. Se você não consegue cuidar da sua família porque você precisa trabalhar, se você não pode chegar mais cedo em casa para ficar com a sua esposa porque você precisa trabalhar,
Se você não consegue tirar um tempo para estar com a sua família e aproveitar os seus filhos porque você precisa trabalhar, se você não consegue aproveitar a vida que Deus te deu porque você precisa trabalhar, se você não consegue tirar tempo para o Senhor, para o serviço a Ele, quer seja de forma privada, quer seja lá na intimidade da sua vida, do seu quarto, quer seja de forma pública, estando com os seus irmãos para cultuar ao Senhor na igreja, é porque o trabalho já se tornou o seu Senhor. E veja como Ele então agora te escraviza, Ele te bate, Ele rouba a sua alegria, Ele manda na sua vida. E Paulo está dizendo, e é assim, porque você sempre está servindo a alguém. Nós lemos na liturgia que Jesus disse que não há como você servir aos dois senhores. Você sempre vai estar servindo a alguém, mas nunca é o mesmo ao mesmo tempo. O mesmo ao mesmo tempo, não. Então, você pode se render e se entregar a Mamon. Sim, você pode. E se você for amante do dinheiro, todas as suas decisões vão ser baseadas em quê? No lucro. Então você não vai dar dízimo e nem oferta, porque no final das contas você ama mais o dinheiro do que ao Senhor, do que o seu filho, do que a sua obra, do que a sua igreja. Você não vai mais agora usar o dinheiro para ser generoso e por meio do dinheiro amar as pessoas. Não, você vai agora usar as pessoas para ganhar mais dinheiro, porque você ama o dinheiro. Consegue perceber? No final das contas, você acaba fazendo o que esses ídolos querem, e eles mandam em você. Eles ditam as regras da sua vida. Ele fala a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que levantar. Ele diz quanto tempo da sua vida você precisa dedicar a Ele. Porque nós sempre estamos servindo a alguém. E Paulo disse, e no passado, essa era a sua realidade. Você era escravo do pecado. Você era escravo do pecado. Você não conseguia fazer outra coisa a não ser seguir o que o seu coração dizia e ditava. E por isso todas as suas decisões eram baseadas nos mestres e nos senhores do seu coração. E a grande realidade, guarda essa informação, nós vamos voltar a ela mais à frente, é que a nossa vida era tomada por senhores, vários senhores. Bem, mas agora está Paulo aqui dizendo agora a boa nova. E chegamos ao versículo de número 17, quando ele diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. É Paulo dizendo que o evangelho desceu agora da mente para o coração e gerou essa transformação no mais profundo do ser, mudando a nossa maneira de perceber a vida, mudando as nossas motivações, os nossos afetos, os nossos sentimentos. E agora direcionando todas essas coisas para um único Senhor. Por isso que essa expressão, mas graças a Deus, ela é usada pelo apóstolo Paulo para descrever ou sinalizar uma reversão enorme que Deus fez em algum momento da nossa vida. E essa reversão foi nos tirando do domínio das trevas e nos colocando debaixo do reino da sua maravilhosa luz. É a saída de um domínio para o outro. E Paulo está dizendo, mas graças a Deus, porque vocês não estão mais escravos do pecado. Se outrora nós éramos escravos do pecado desde o nascimento, por sermos descendentes de Adão, agora, através do novo nascimento, quando no tempo e no espaço fomos unidos a Cristo, Paulo diz, nós passamos agora a pertencer a um outro Senhor, a termos uma outra vida. E o resultado disso é exatamente uma liberdade completa
para que você agora seja aquilo que você foi chamado a ser e faça aquilo que você foi chamado a fazer. Você é livre. Só que Paulo vai muito além. E chegamos então agora ao segundo ponto, a dedicação em cada escravidão. Mais uma vez ele compara essas coisas. E ele diz assim: vocês foram libertos do pecado, né, e se tornaram escravos da justiça. E aí ele faz então agora apenas uma explicação por que ele está usando essa analogia tão pesada da escravidão. Ele sabe que isso é doloroso. Ele diz: olha, eu falo isso em termos humanos para que você entendam o que eu quero dizer, o mistério do evangelho da união de Cristo com vocês e dessa dedicação que vocês devem ter a Cristo. Então é uma acomodação para que vocês entendam. Mas agora ele vem com um comando. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Bem, se você fizer um retrocesso, olhar para a sua vida em retrospectiva, você vai perceber que no seu tempo de impiedade era tudo com muita intensidade. Porque nós não costumávamos, no nosso tempo de impiedade, não servir aos nossos senhores com toda a intensidade do nosso ser. A gente aproveitava a vida, mas aproveitava no máximo da sua intensidade. Você pecava, mas você pecava com gosto e com força. E você se dedicava a isso. E você vivia para isso. E Paulo está dizendo: mas veja, agora você saiu de um senhorio para o outro. E essa é a primeira ênfase desse aspecto aqui do apóstolo Paulo. A mudança de reinos. A mudança de rei. Mas agora, depois de dizer esse aspecto principal, ele agora diz que agora nós devemos viver nessa mesma intensidade para o Senhor. Antigamente, é verdade, você vivia para esses ídolos nessa intensidade porque era um relacionamento abusivo. Ele mandava em você, batia em você, obrigava você a fazer essas coisas, mentia para você, dizia que ia ser uma coisa e fazia outra. Ele te enganava, é verdade, mas você fazia. E você tinha prazer em fazer essas coisas. Agora diz o apóstolo Paulo: agora você está em Cristo. E se antigamente vocês ofereciam todo o corpo de vocês, isto é, todo o ser, toda a mente, todo o coração, todo o comportamento, todas as habilidades, todo o ser de vocês ao pecado. Agora, ofereçam a Cristo a sua justiça, que te leva à santidade. Façam isso agora. Então, Charles Haddon Spurgeon, ele diz o seguinte, eu vou ler a citação, ela é um pouco longa, mas atente-se para ela. Nos dias do passado, em nosso pecado, pecamos com todas as nossas forças. Não havia uma parte de nós que não se tornou servo voluntário do pecado. E fomos de iniquidade a iniquidade. Mas agora a cruz nos fez inteiramente novos. Fomos derretidos e derramados em um novo molde. Agora vamos entregar cada membro do nosso corpo, alma, espírito, à justiça, mesmo à santidade. Até que todos nós, na plenitude da santidade, da nossa natureza, sejamos dados a Deus. Nós acabamos de ler na liturgia que um dia nós seremos como Ele é. Porque Cristo nos libertou do pecado e agora está formando o seu ser em nós. Um dia nós teremos não a divindade que Ele tem, mas um dia a nossa humanidade chegará ao potencial e viverá sem os efeitos da queda. E partilharemos dessa humanidade do nosso Salvador unidos a Ele. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que isso já é uma coisa que começa agora.
E a pergunta é: como é que é o seu relacionamento debaixo desse senhorio? Como é a sua dedicação a Cristo? Como é a dedicação ao seu reino? O quanto você investe nele e no seu reino? Faz o que Paulo está fazendo, coloca na balança. Éramos mais intensos, e às vezes ainda somos mais intensos com os nossos senhores que não Cristo, mais do que a Ele. Na verdade, você ainda ama muita coisa mais do que a Cristo, com muito mais intensidade do que ama Ele. Mesmo sendo liberto, você volta. Paulo está dizendo, não é isso que você foi chamado a ser? Agora veja, o que isso tem a ver então com a santificação? Com a nossa luta contra o pecado? Significa, irmãos, de maneira bem clara, significa que quando você se deparar com situações diárias, você deve tratar a Cristo como seu bem maior e amá-lo como seu bem maior, mais do que qualquer coisa. E isso o fará mais santo. Percebe mais uma vez que a gente voltou ao final do sermão passado? Isto é, santidade é uma questão de amar a Cristo. Ou seja, se você diariamente se policiar para, nos momentos de conflito entre reinos, você escolher amar a Cristo e não amar a outros senhores, você certamente será mais santo. E aquilo que dissemos, e que orei há pouco, de fato, você não é o santo que deveria ser porque você não ama a Cristo como deveria amar. E enquanto você não amar a Cristo como você deve amar, você não será o santo que você precisa ser. No final das contas, tudo tem a ver com amor. Com amor. Com amor voluntário. Agora você se dirige a Cristo para amá-lo. Ou você pode fazer outra coisa. Se dirigir aos ídolos para amá-lo. Consegue perceber onde Paulo quer chegar? Sabe, irmãos, às vezes a gente fala dos nossos pecados em termos ainda como se nós fôssemos escravos. Inclusive, essa é uma boa desculpa, viu? O pecado tem esse poder escravizador, né, pastor? Eu tento me livrar, pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu já fiz de tudo que o senhor imaginar, mas eu não consigo. Paulo está dizendo, não. Se você já está em Cristo, agora é uma questão de escolha. Você não consegue escolher ser livre do pecado, porque você precisa que o Senhor te liberte. Mas uma vez livre do pecado, é você que escolhe amar outros senhores ou não. E há um poder para que você faça isso. Esse poder não está em você, mas ele vem da cruz e do túmulo vazio. Então, no poder do Santo Espírito de Deus, você pode amar a Cristo mais do que a outros senhores. E Paulo quer que você faça isso. Então, talvez você tenha que entender mais um ponto, para que essa verdade fique ainda mais clara na sua mente. E agora ele chama então a nossa atenção para o resultado de cada escravidão. Então, recapitulando, num primeiro momento, ele nos descreveu a realidade. Você sempre serve alguém. No segundo momento, ele descreveu a dedicação à escravidão. Você se dedicava assim e agora você é chamado a se dedicar assim. E agora ele mostra o resultado de cada escravidão. Veja o versículo de número 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Então a única coisa que a escravidão do pecado pode trazer para você é liberdade da verdadeira vida.
É meio que paradoxal o que Paulo está dizendo. Aí ele se pergunta de forma retórica: que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonhavam? E a resposta é: o fim delas é a morte. Mas, ele diz, olha o contraste novamente. Mas, agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. E aí agora ele conclui resumindo tudo o que ele disse até então. Pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o contraste está bem estabelecido. Primeiro, ele fala da sua antiga condição. Você era um escravo do pecado. Depois, ele fala do resultado dessa condição. Esse pecado trazia destruição e vergonha à sua vida. Então, por último, ele fala do fim último dessa escravidão. Isto é, a sua condição final, se não fosse a intervenção do Senhor, seria a morte em todos os sentidos, inclusive a morte eterna. Bem, agora debaixo do reino de Cristo as coisas são diferentes. Note então, a condição agora é de livres do pecado. Não está mais debaixo do domínio do pecado. O resultado primário dessa condição é a santificação, que te conduz à verdadeira vida, inclusive o ápice da vida, que é a vida eterna. E qual é o fim último dessa condição? Então, como eu disse, a vida eterna. Então, o pecado te escravizava, o pecado deteriorava você e o pecado matava você. Cristo libertou você, Cristo reestruturou você e Cristo vivificou você. Vamos ver isso partindo da antiga escravidão para a nova? Primeiro, atente-se para o poder destruidor do pecado. O pecado tem um potencial de formar reis e reinos. Se não, vejamos. Se você é escravo do sentimento de aprovação, você se sentirá constantemente descontente. Se entregará à autopiedade, à inveja, à mágoa e ao ódio. Note também que se você é escravo do sucesso, sentirá sempre uma compulsão pelas coisas. Se entregará ao cansaço, às preocupações, ao medo e coisas daí por diante. E tudo isso acontece, sabe por quê? Porque os ídolos nunca andam sozinhos, é sempre em bando. Então, gente, é uma teia de idolatria, onde uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E agora você está literalmente acorrentado a tudo isso. Isso é terrível, né? Não, é pior que isso. Porque eu queria chamar a sua atenção para o poder desintegrador da escravidão do pecado. Qual é o fim principal do homem? Os alunos aí da classe de catecúmenos têm que saber, né? Ganha um bis dadinha quem acertar. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o propósito. Deus criou você para que você se alegrasse, para que você glorificasse a Deus e alegrasse nele para sempre. Então você tem um Senhor e um propósito. Muito bem. Só que por causa da queda, veio a idolatria, e você que deveria servir a um Senhor, agora você serve a outro Senhor. Certo? Certo, pessoal? Não, é errado. Você deveria servir a um Senhor, mas agora você serve a outros senhores. É no plural. Como diria João Calvino, o nosso coração é uma fábrica perpétua de ídolos. Então você deveria ter um Senhor e um alvo. Agora você tem no seu coração, por causa da queda, enquanto você ainda não conheceu a Cristo, vários senhores, vários reinos, vários alvos.
E quem disse que os ídolos eles se conversam e se entendem? Não. Cada um quer o máximo de você. Cada um quer tirar o que puder de mais de você. Cada um quer rendição total. Já deu para perceber, né? Você que deveria ter um senhor e um alvo, agora tem vários senhores, vários reinos e vários alvos. Isso começa então a gerar uma desintegração profunda do seu ser. E mesmo que você procure se entregar o máximo a cada um desses ídolos, em busca de satisfação, você sabe que você não consegue. Já visto o que está acontecendo agora nesse período aí, quase pós-pandemia? Quando os shoppings se abriram, os aviões decolaram, as portas dos hotéis se escancararam, as pessoas foram com tudo. Para o lazer, para o conforto, para as viagens, para as compras. A retomada dos shoppings foi em uma curva exponencial. E você pode se perguntar, mas nós não estamos enfrentando uma verdadeira crise financeira no mundo? Sim. Os órgãos da economia de todos os países estão elevando as taxas de juros para ver se controla a inflação. Assim, eu sei que as commodities estão lá nas alturas. Mas esse não é só o único problema, porque a inflação está aumentando. É porque as pessoas querem continuar a consumir. Essa semana eu conversava com o Baloni e a gente discutia esse assunto. E ele falava, olha, por exemplo, muitos carros de luxo, você não encontra para comprar. E não é só, mais uma vez, porque há falta de matéria-prima para produzir. Não! Talvez, sei lá, porque as pessoas se viram diante da morte e falaram assim, e eu com todo esse dinheiro? Que é isso? E deixar aí para a mulher casar com o outro e aproveitar, né? Vamos lá! O que eu quero chamar a sua atenção é que as pessoas estão se entregando assim, de uma forma intensa aos seus ídolos. Qual é o problema? É que nunca esteve tão lotada a agenda dos psiquiatras para problemas mais profundos que você possa imaginar do ser humano. Porque a idolatria gera essa desintegração do nosso ser. Puxando para tudo quanto é lado, gente, a gente não vai suportando, o nosso emocional não vai aguentando. E a gente se dedica, e a gente cansa, e a gente é insatisfeito. E a gente busca segurança, e a gente não encontra, e a gente se decepciona. E assim essas nossas emoções. Aqui está, irmãos. Aqui está a beleza do que o Evangelho faz em você. Porque o que Cristo fez foi exatamente agora libertar você de maneira completa, para que você não seja mais dilacerado por uma dúzia de sentimentos conflitantes dentro do seu ser, para que você não esteja perdido nos mais variados propósitos da sua vida, fim últimos da sua vida, para que você não esteja perdido sem saber para onde ir, onde encontrar segurança, onde encontrar satisfação. O que Cristo fez foi exatamente juntar todos os seus cacos, colocar isso em uma pessoa inteira, e dar a você um rei a quem você pode amar, e um caminho que você pode seguir. E ele diz agora, não olhe para o lado, porque você não precisa de mais nada além de mim.
para que você seja aquilo que você foi chamado a fazer, a ser, e faça aquilo que você foi chamado a fazer. Simplesmente siga, porque esse é o caminho da vida. E o que você, no final das contas, busca, ele diz, você vai encontrar lá no fim do caminho. Porque no final das contas, irmãos, a gente está buscando coisas que nós só vamos ter no novo céu e na nova terra. É por isso que a gente anda tão decepcionado, tão entristecido, tão abatido. Mas agora ele está dizendo, você pode agora viver essa nova vida. Você pode agora saber onde você deve chegar. Pode. Então a pergunta do apóstolo Paulo, em outras palavras, é essa: de que adianta ser liberto do pecado por Cristo Jesus, ter todas as oportunidades e todas as possibilidades de andar em santidade, isto é, de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, uma pessoa com tudo junto, e em justiça, isto é, ter um senso de valor, senso de segurança, senso de satisfação, e a certeza de que é amado por Deus e pode amar a Deus? Se no momento da escolha você ignora todas essas coisas e escolhe o domínio do pecado e se submete à idolatria do seu coração. Faríamos isso? E Paulo diz, de modo nenhum. Não seja tolo. Se você foi livre desse domínio desintegrador do seu ser, por que você vai voltar a ele? Sabe, irmãos, eu olho daqui de cima e vejo muitos de vocês. E não preciso ser profeta, nem sondar corações, para saber que muitos de vocês não são os santos que vocês foram chamados a ser. E não fazem aquilo que vocês foram chamados a fazer. Porque no dia a dia, no momento da decisão, vocês se submetem a outros deuses e não a Cristo. Essa é a razão bem simples para a nossa mediocridade. E essa é a razão bem simples para muitos dos nossos dilemas, das nossas angústias. Porque ao invés de trilhar o caminho que leva à vida, não satisfeito com o que isso oferece, nós trilhamos um caminho que desintegra o nosso ser. Totalmente. Totalmente. Só que Paulo está dizendo que isso é muito sério. Porque eu disse para você que é uma questão de amor. É de relacionamento, é de amor. E se é uma questão de amor, e se ele então agora te libertou para que você, como igreja, pudesse ser a noiva dele, voltar a esses senhores e a esses antigos maridos, é adultério espiritual. Aos seus olhos, Corão deu, diante dele. E você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Já deu para perceber porque ele não manda um raio do céu e te parte no meio, né? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Mas eu encerro, meus irmãos. Há uma velha lenda, não sei se isso é verdade ou não, que fala de um escravo recém-libertado que foi ter com o presidente Abraham Lincoln. E ele foi dizer que ele não queria aceitar a sua liberdade como sendo uma coisa livre. Ele queria como sendo presente. Ele queria pagar por isso. Colocou então uma moeda de $1, uma moeda de prata de $1 na frente do presidente. Lincoln disse que ele não conseguia pagar pela sua liberdade com aquilo. Mas ele percebeu que só o fato dele considerar isso é porque ele não tinha entendido o que aconteceu para que ele pudesse ser livre, para que ele pudesse ter liberdade. Então, a história, se verídica ou não, diz que
Lincoln levou ele até o cemitério das pessoas que lutaram pela liberdade. E perguntou a ele: você acha que essa moeda dá para pagar por essas vidas? Aí ele disse: não, não dá. O que posso eu então fazer? Eu sou grato por ser um homem livre. E ele disse: então, se você quer fazer alguma coisa, viva como sendo um homem livre para o resto da sua vida. Essa é a maneira de você expressar de maneira profunda a sua gratidão. E sabe, irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço pela nossa liberdade espiritual. Não podemos pagar por isso, você só pode aceitar isso como um presente, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aqui está uma maneira de você então expressar a sua gratidão. É você viver essa liberdade que Cristo conquistou na cruz por você. E viver nessa liberdade amando o seu Salvador sobre todas as coisas. Como disse Bob Dylan, você tem que servir alguém. Pode ser o diabo, pode ser o Senhor, mas você tem que servir alguém. Você tem que servir alguém. Sim, você tem que servir alguém. Então, o que Paulo está dizendo é, já que você é escravo ou de uma coisa ou de outra, então que você seja escravo de Cristo por todos os dias da sua vida. E essa é a resposta dele para a pergunta retórica. Então, viveremos debaixo do pecado, da escravidão do pecado, só porque somos livres da lei? E ele diz, por essas razões, de modo nenhum. De maneira nenhuma. Ao contrário, dedique ao seu novo Senhor tudo que você é e tudo que você tem. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa realidade.